Olá, meus alunos da mediação tecnológica, dando continuidade à aula denominada Fenômenos Físicos e Fenômenos Químicos. Estamos aqui no laboratório para fazer algumas demonstrações práticas, porque vocês viram que fenômeno físico é aquele que ocorre sem alteração íntima da matéria. A água no estado sólido, ao ser aquecida, passa para o estado líquido. Tanto no estado sólido como no estado líquido eu tenho H2O, ou seja, a estrutura íntima da matéria não foi alterada. Essa mesma água líquida, ao ser aquecida, passa do estado líquido para o estado gasoso. Em ambos os estados, eu tenho água, ou seja, eu tenho H2O. Logo, não houve alteração íntima da matéria. Muito bem, professor Everaldo. Só para exemplificar o conceito que ele deu, olha aqui. Nós temos água no estado sólido, que é o gelo. Ela está derretendo, seja no estado sólido, seja no estado líquido, eu tenho H2O. Olha outro exemplo que lindo. Nós temos aqui, ó, nós temos a água em ebulição, a água está fervendo. Mas os vapores que estão gerados continuam sendo água. Então, exemplo também, professor Everaldo, de fenômeno físico. Olha só que lindo, outro exemplo aqui. Então, professor Everaldo, iodo no estado sólido, passando direto para o estado gasoso. Em ambos os estados eu tenho iodo. Logo, a estrutura íntima dessa matéria não foi alterada. Portanto, nós temos a mudança de estado físico do gelo para o líquido, fusão, vaporização no aquecimento, e aqui nós temos a sublimação do iodo. Pessoal, só enriquecendo mais os conceitos. Vejam bem, uma vaporização, ela tem 3 tipos de vaporização. Nós temos a evaporação, que é a vaporização lenta da matéria. Por exemplo, a água que está na roupa, a roupa foi lavada, a roupa está úmida e ela seca, por quê? Porque houve evaporação dessa água. Você coloca agora a água na chaleira para fazer o café e vai assistir a novela e esquece que deixou a água aquecendo. Quando você volta, a chaleira está vazia. Por quê? Porque a água entrou em ebulição e passou para a fase gasosa. Isso é uma vaporização chamada de ebulição. Outra hora você pega a água, esqueceu, está passando a roupa e o ferro está quente. Você esqueceu, colocou água sobre o ferro. Imediatamente você escuta o quê? Aquilo significa dizer uma vaporização chamada calefação. Então, o que quer dizer? Evaporação é uma vaporização lenta. Ebulição é a vaporização por aquecimento. E calefação é uma vaporização por superaquecimento quando entra em contato com a chapa superaquecida. Entendeu, pessoal? Então, que bom. Se vocês entenderam sobre o fenômeno físico, vamos partir agora para o fenômeno químico. Professor Everaldo, vai nessa. Fenômeno químico é aquele que ocorre com alteração íntima da matéria. Por exemplo, ao se queimar uma folha de papel, você pode encontrar uma outra folha semelhante àquela que foi queimada. Porém, aquela queimada jamais você terá de volta. Ou seja, a estrutura íntima dessa matéria foi alterada. Então, isso é chamado de fenômeno químico. Um outro exemplo da queima dessa vela, da vela. Exatamente, professor Everaldo. A queima da vela é uma combustão. Toda queima é uma combustão. Então, o seguinte, as misturas, elas são fenômenos físicos porque você consegue separar. Mas aqui está havendo reação química. Quem está queimando é o pavio da vela? Não, meu amigo, não é, meus alunos, não é o pavio da vela. O combustível aqui é a parafina da vela. Então, quer dizer, essa parafina, ela deixa de ser parafina porque ela está reagindo através do calor. Está havendo uma combustão, portanto, isso representa um fenômeno químico. Você bota o combustível no seu automóvel e, de repente, esse combustível é consumido por causa de uma combustão. Está havendo uma reação química para liberar calor e energia, portanto, também é um fenômeno químico. É ou não é, professor Everaldo? Com certeza, professor Milton. Então, pessoal, meus alunos queridos, esperamos que vocês tenham entendido exatamente os conceitos básicos de fenômeno físico e fenômeno químico associado
as demonstrações práticas que nós acabamos de apresentar aqui no laboratório. Muito obrigado e até a próxima aula. Obrigado.